Boa noite. Boa noite. Ministério da Agricultura anuncia que os Estados Unidos vão voltar a comprar carne bovina in natura do Brasil. O comércio estava paralisado desde 2017. Violência no Ceará. No quarto dia de greve dos PMs, o número de assassinatos aumenta. Foram 51 assassinatos em 48 horas. E veja também. Petrobras e Petroleiro chegam a acordo para pôr fim à greve da categoria. Presa a cuidadora que trabalhava com o médico aposentado que morreu durante um assalto. Segundo a polícia, ela confessou participação no caso. Outros integrantes do bando são procurados. Desabamento provocado pela forte chuva de ontem causa a morte de um menino de 10 anos em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Milhões de pessoas começam a viajar para o feriado de Carnaval. Vamos trazer as informações da movimentação em São Paulo e em várias capitais do país. 9 batalhões estão ocupados do Ceará. No quarto dia de greve dos PMs, o número de assassinatos aumentou significativamente em todo o estado. Foram 51 em 48 horas. O senador Cid Gomes, que foi baleado anteontem durante uma tentativa de entrar com um trator num batalhão amotinado, permanece em observação em um hospital de Fortaleza. O autor dos disparos ainda não foi identificado. O repórter Emerson Tchalian tem mais informações sobre a crise de segurança no estado do Ceará. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. O motim já começa a afetar a economia aqui do Ceará. Pelo menos 5 cidades já cancelaram as festas de carnaval. A preocupação é com a segurança dos moradores e também dos turistas. O senador Cid Gomes permanece internado num hospital aqui da capital e, segundo o último boletim médico, ele se recupera bem das funções pulmonares. Ainda não há previsão de alta. Hoje, as Forças Armadas passaram a atuar nas ruas com 2.500 homens. O número de assassinatos aumentou nas últimas 48 horas e, por enquanto, nenhum sinal de acordo. Veja na reportagem. O batalhão de elite da PM em Sobral, no interior do estado, foi invadido de madrugada. Os homens chegaram encapuzados, se identificaram como policiais e esvaziaram pneus de pelo menos 20 viaturas e 15 motos. Depois saíram às ruas anunciando a adesão da unidade ao movimento. A Secretaria de Segurança Pública disse que esses homens estão com equipamentos que não pertencem à tropa e que, portanto, não são policiais do raio. Informou ainda que as unidades de elite continuam atuando, mesmo com batalhões ocupados. No quarto dia de greve, 9 dos 43 batalhões estão fechados. O senador Cid Gomes, baleado durante uma tentativa de invadir com uma retroescavadeira um batalhão com policiais amotinados em Sobral, tem sido hostilizado pelos supostos policiais. Cid Gomes, você é um canalha, vagabundo! Neste vídeo, feito momentos antes da tentativa de invasão, o senador aparece levando um soco no rosto de um homem encapuzado. O autor dos disparos ainda não foi identificado. Cid Gomes continua em observação neste hospital de Fortaleza. O estado de saúde é considerado estável. Na capital, os encapuzados continuam protagonizando cenas como esta. Uma viatura da Polícia Civil é parada no meio da rua. Os agentes são obrigados a descer. Com o motim de parte da PM, o número de assassinatos aumentou no Ceará. Foram 51 nos últimos 2 dias. Mais de um homicídio por hora. Antes da paralisação, a média de assassinatos no estado era de 6 por dia. As execuções aconteceram principalmente na periferia, mas também foram registradas em bairros de classe média. Essa dona de casa, por exemplo, foi assassinada durante uma tentativa de assalto. Desde ontem, mais de 500 homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal estão no Ceará para garantir a segurança da população. Homens das Forças Armadas também foram às ruas após o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os militares estão em campanha salarial.
A Constituição proíbe greve de agentes de segurança. O governo propôs reajustar o salário dos soldados de R$ 3.200 para R$ 4.500 até 2022. Mas os amotinados querem o aumento neste ano. Imagine você se por acaso quem estivesse dirigindo a retroescavadeira fosse o senador Bolsonaro. Seria um rebu nacional. Aí as manchetes iam explodir por todo o Brasil, mostrando o autoritarismo dessa retroescavadeira. Talvez as tropas federais, Exército, Força Nacional, sejam insuficientes para deter esse motim no Ceará. Aí não tem conversa. Existe uma hierarquia e uma disciplina que precisam ser obedecidas. Ainda temos leis e uma Constituição. Além disso, essa sublevação pode ser contagiosa e levar outras polícias estaduais à baderna. Por essa razão, o país, governos, Justiça e Ministério Público precisam acabar com essa mania de generosidade, perdoando, anistiando esses policiais irresponsáveis. Foi presa em São Paulo a mulher que trabalhava como cuidadora do médico aposentado de 93 anos que morreu durante um assalto. Ela confessou participação no crime. Os outros integrantes do bando ainda estão sendo procurados. A cuidadora Rosa Rodrigues, de 38 anos, passou a madrugada na delegacia. Ela trabalhava há 7 meses com o aposentado. Para a polícia, foi ela quem facilitou a entrada dos bandidos no apartamento, entregando as chaves do prédio para um dos suspeitos, que é conhecido dela. Ser cuidadora tinha as chaves da entrada do prédio, porque o prédio à noite não tinha porteiro, então era necessário entrar com a chave e realmente não houve arrombamento da porta. Então ela confessou que recebeu, que entregou as chaves, né? O Wagner e acabou participando desse delito. Wagner Aparecido Ferreira foi identificado pelas imagens do circuito do prédio. Ontem, os policiais foram até a casa dele, na zona sul de São Paulo, mas ele já tinha fugido e teve a prisão decretada. Durante o depoimento, a cuidadora chegou a negar envolvimento no roubo, mas caiu em contradição e acabou assumindo a participação no crime. Segundo a polícia, ela disse ainda que a ideia do assalto partiu do colega, já identificado pelos investigadores. Eles queriam roubar o dinheiro que estava no cofre do apartamento. As câmeras de segurança registraram a chegada dos suspeitos. Eles invadiram o apartamento do médico, na região central de São Paulo, às 4h40 da madrugada de ontem. Um homem de boné abre uma das fechaduras. Um outro abre a segunda. Eles entram, mas antes que o portão se feche, um terceiro homem aparece e também entra. Os 3 vão direto para o apartamento do aposentado Murilo de Oliveira Vilela, de 93 anos. Segundo a polícia, os criminosos renderam o aposentado e a cuidadora que passava as noites com ele. Os 2 foram amarrados e amordaçados. Quase 20 minutos depois, os bandidos descem as escadas, um deles carrega o cofre coberto com um pano e os 3 deixam o prédio. Segundo o boletim de ocorrência, o apartamento não tinha sinais de arrombamento. Durante o assalto, Murilo passou mal e teve um infarto e morreu. Os 2 só foram encontrados 1 hora depois por outra funcionária. Os outros envolvidos ainda estão foragidos. Eles vão responder por latrocínio e roubo seguido de morte. No cofre levado pelos criminosos havia pouco mais de R$1.000. Simulou todo o teatro, o que já levantou suspeita, porque ela afirmou que foi amarrada com o cabo de carregar o telefone celular. Só né? nas mãos. Só nas mãos, então ela poderia andar. Né? E tinham apenas 2 nós, coisa que a gente sabe que é fácil desatar com o tempo que ela ficou até a outra funcionária que a rendeu, que era a cozinheira, chegar. Então a história, para quem já tem experiência mesmo, né? A gente já viu que a história estava um pouquinho mal contada. Hoje um homem foi preso
após tentar realizar uma entrega de drogas dentro de um shopping em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um homem foi preso após tentar fazer uma entrega de drogas na região. A Polícia Civil chegou até ele depois de prender uma mulher que participaria do esquema. A prisão ocorreu dentro do estacionamento deste shopping, na zona oeste de São Paulo. Não houve troca de tiros, mas os policiais efetuaram disparos contra o veículo dos criminosos. Um dos pneus do carro foi atingido e um bandido preso. O outro conseguiu fugir. Este vídeo, gravado por uma testemunha, mostra um dos criminosos caído no chão logo após a ação da polícia. Foram apreendidos 44 comprimidos de êxtase, 28 porções de maconha, 12 de haxixe e 5 de MD. Segundo a assessoria do Centro de Compras, que fica na região oeste da capital paulista, o tiroteio começou do lado de fora e terminou no estacionamento. Apesar do susto, não houve feridos. Em nota, o shopping afirma que está colaborando com as investigações. O funcionamento das lojas não foi afetado. Operação da Polícia Civil de Pernambuco cumpre mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas no Recife. O objetivo da operação foi apreender objetos usados como armas pelas torcidas organizadas do Esporte, a Jovem, e a do Santa Cruz, a Inferno Coral. Foram apreendidos fogos de artifício, barras de madeira, bolas de sinuca e bombas. Os dois grupos são alvo de investigação por prática de organização criminosa e por estarem associados a delitos como roubos, agressões e tentativas de homicídio. Nas sedes dessas organizações também foram apreendidos documentos com a identificação de integrantes suspeitos de cometer crimes, além de bandeiras roubadas das torcidas adversárias. A polícia informou que essas bandeiras são usadas como troféus para incitar um enfrentamento entre as torcidas. Na última terça-feira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatou um pedido do governo do estado e extinguiu as torcidas organizadas. A medida foi tomada após vários episódios de confrontos entre os integrantes das organizações. Não tem outra solução. É preciso acabar de vez com essas torcidas organizadas em todo o país. Elas servem de escudo para a violência e para o crime. O Ministério Público, as polícias e a Justiça dos estados brasileiros têm sido muito tolerantes com esses bandidos. Isso é uma vergonha. Com a véspera do Carnaval, pelo menos 1,5 milhão de turistas devem passar pelos aeroportos brasileiros, 3% a mais que o registrado no ano passado. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Riguengo, que fala direto do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Daqui a pouco, a Carolina vai transmitir a sua reportagem ao vivo, diretamente do aeroporto em São Paulo. O Carnaval já começou. Para muitos foliões, não é? Só que alguns ainda estão à procura da fantasia, Boris. Tem gente que compra, tem gente que inventa, vale muito a criatividade nessas horas. Você confere agora na reportagem que foi feita pela própria Carolina Riguengo. A Maiara está contando as horas para o carnaval. Para se destacar em meio aos bloquinhos que colorem as ruas da capital paulista, ela escolheu acessórios exclusivos. Eu gosto muito do trabalho, do floreado. Acho um trabalho bem diferenciado, é um trabalho exclusivo, tem toda uma delicadeza, um carinho. Você vê que é um trabalho bem feitinho, uma coisa duradoura também, Não só os adereços de carnavais, mas como os brincos. E esse trabalho minucioso que encanta pela delicadeza das flores é feito pelas mãos da Caroline. Estilista, há 6 anos resolveu arriscar a carreira como empreendedora e deslanchou. Para atender aos pedidos que começam em dezembro, a Caroline trabalha 18 horas por dia.
O custo dos acessórios artesanais varia de R$ 30 a R$ 250 reais. Eu sempre me enfeitei muito. Então eu chegava no bloco com minhas amigas e ficava, uau, já tá toda enfeitada. Então elas foram ligeiras e começaram a perguntar, você pode fazer para mim? Faz uma coroa, faz um chapéu, faz alguma coisa? E foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras clientes. Para entrar no ritmo do carnaval vale tudo. Por aqui os consumidores buscam por peças prontas e a palavra de ordem é a criatividade. Brilhos para o rosto e chicotes metalizados estão entre os produtos mais vendidos. Esses cílios de LED são a grande novidade do momento. Nessa loja, que fica bem no centro da capital paulista, o faturamento cresce na época pré-carnaval 80% em relação ao resto do ano. O investimento médio dos clientes tem sido entre 20 e 150 reais. Tem de bruxa, tem de pirata, tem de marinheiro, todas. Cada dia é uma fantasia diferente. Os 4 dias é fantasia diferente. Se rolar, é 2 por dia. Durante o dia e a noite. Eu acho que a opção legal são fantasias mais leves, né? Tipo havaiana, uma coisa bem fresquinha, para você curtir bem a festa. Eu vou desfilar agora com uma roupa quente, mas porque tem que ser essa roupa quente. Mas acho que para você curtir legal é uma roupa bem pelada, bem à vontade mesmo. Daqui a pouco tem o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Siqueiroli. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que acompanham a programação da Rede TV. Nós estamos com o Sambódromo do AMB de fundo, onde daqui a pouquinho vão começar os desfiles das escolas de samba a partir das 11h15 da noite. E quem abre é a Barroca Zona Sul, seguida de Tom Maior. A vice-campeã Dragões da Real vem logo depois, a própria campeã de 2019, a Mancha Verde, seguida de Acadêmicos do Tatuapé, Império de Casa Verde e quem finaliza logo já com Dia Clareando, X9 Paulistana. O melhor da cobertura do carnaval brasileiro você acompanha aqui na tela da Rede TV a partir das 9h30 da noite com a Mauri Júnior, mostrando para vocês tudo o que aconteceu no baile da Vogue. Em seguida, às 11 da noite, bastidores do carnaval com repórteres espalhados por os 4 cantos aqui do Sambódromo do AMB para mostrar para vocês a melhor cobertura do carnaval é aqui, bastidores do carnaval na Rede TV. Sexta-feira de carnaval e as estradas estão lotadas desde cedo. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal já deu início à operação que vai fiscalizar 66 mil quilômetros de rodovias em todo o país. A operação vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Vamos falar ao vivo com o repórter Ed Polo. Ele está sobrevoando a cidade de São Paulo, acompanhando essa saída do paulistano. Como é que está o movimento? O que está sobrevoando agora, Ed? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite, Boris. Nós estamos sobrevoando exatamente a marginal do Rio Tietê, aqui na zona norte de São Paulo. Você observa aí o Sambódromo ali, já todo iluminado, preparado, já para essa festa que deve começar por volta das 23h15, com a primeira escola desfilando, a Barroca da Zona Sul. A gente vai chegando bem perto aqui, mostrando, porque na verdade, com a entrada sobre essas informações do Carnaval, a gente tem informação aqui também do Carnaval e das estradas, que está numa situação bastante complicada. Como me disseram, Mariana, que eu vou entrar primeiro falando do Carnaval, vou te dar aí a situação de como está o Carnaval aqui em São Paulo. Olha só, o Sambódromo já preparado, está preparadíssimo, os carros alegóricos já estão prontos, das escolas que vão desfilar daqui a pouco, por volta das 11 da noite, e o movimento aqui ficou muito intenso, houve aqui uma correria, um pânico por parte dos carnavalescos, porque na verdade muitos desses carros chegaram quase no final da tarde. O Giba vai mostrando aí o Sambódromo, por onde vão passar aí os sambistas. Cada escola, a gente recebeu a informação, investiu em média, viu, Mariana e Boris, em torno de 2.500.000 reais. Essa é a previsão. Então, como serão 14 escolas nesses 2 dias, só o Carnaval de São Paulo já não deixa a desejar para o Rio de Janeiro há muitos anos, vai gastar 35 milhões de reais. E esses carros alegóricos, eles estão ali, já posicionados numa parte de um terreno à parte, justamente para aguardar aí a entrada no Sambódromo. Eu vou voltar daqui a pouco, Mariana, porque a gente está indo lá para a região da Dutra para mostrar o movimento, que a Dutra está paradíssima. Eu vou dizer que a Dutra não é um bom momento para quem vai para o litoral norte e também para o Rio de Janeiro. Ok, Mariana? Ok, obrigada, Ed.
Para garantir que os consumidores não sejam lesados na hora de comprar produtos para o carnaval, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, realizou uma ação no estado de São Paulo. 28% dos itens analisados foram reprovados. Olha o glitter corporal, glitter de pele, chega na loja. No dia em que o carnaval começa oficialmente, a rua mais popular de São Paulo, a 25 de março, estava lotada. Todo mundo querendo brilhar. E nesta época, a folia está inclusive no comércio, que vende produtos que não condizem com a descrição da embalagem. A gente já comprar o produto na pressa, na correria do dia a dia, nem presta atenção nisso. Não, eu não costumo. Não é comum me perguntar sobre isso. Por isso, o IPEM foi para as ruas fiscalizar. Na lista estão os produtos mais consumidos no carnaval. Entre eles, confetes, serpentinas, lantejoulas, glitter e máscaras, além de refrigerantes e bebidas alcoólicas. Dos 32 produtos analisados pelo IPEM, em 9 foram detectadas irregularidades. O Instituto verificou o peso, a quantidade, a dimensão. Os fabricantes foram autuados e têm 10 dias para apresentar a defesa. Se multados, o valor pode variar entre 100 e 1,5 milhão de reais. As informações têm que estar claras na embalagem, têm que estarem visíveis para o consumidor e todos os fabricantes que não colocam claramente ou que têm algum problema com a quantidade que não está correta com o que está na embalagem, são punidos. O consumidor que perceber o produto mais leve ou menor do que o indicado no rótulo deve denunciar. É só ligar na ouvidoria do IPEM. Em Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral acompanha a movimentação de passageiros na rodoviária da capital mineira. Boa noite, Rodrigo. Quero saber se tem mais gente chegando ou saindo da cidade. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha só, o movimento é um pouco maior aqui no setor de desembarque. Belo Horizonte está entre as cidades mais procuradas pelos foliões nesse período de carnaval e muita gente está vindo para cá para curtir a festa. Até a quarta-feira de cinzas, mais de 330 mil passageiros devem passar aqui pelo terminal rodoviário. Estão previstas cerca de 7.800 partidas e quase 8.000 chegadas de ônibus. Detalhe, o número de embarques deve ser 4% menor e o de desembarques quase 0,5% maior na comparação com o carnaval do ano passado. Segundo a assessoria aqui do terminal, os dias de maior movimento são hoje, amanhã e quarta-feira. E os destinos mais procurados, entre os destinos mais procurados, estão a cidade de São Paulo, litoral do Espírito Santo, litoral do Rio de Janeiro e também cidades do interior de Minas. O ideal é que os passageiros cheguem com pelo menos 1 hora de antecedência, porque é sexta-feira, véspera de feriado prolongado, o trânsito fica mais carregado e a rodoviária aqui da capital mineira fica bem no centro da cidade. E nesses dias o acesso costuma ser bem mais difícil. Já o folião precisa tomar cuidado também com a segurança. Nessa época do ano são muito comuns os casos de furtos, pequenos furtos, principalmente de celulares no meio dos blocos de rua. Pensando nisso, algumas operadoras já disponibilizam seguros para os aparelhos apenas para o carnaval. Vamos ver na reportagem. Saimiton teve o celular furtado no pré-carnaval de 2018. Ele estava em um bloco em Belo Horizonte com um grupo de amigos. A gente foi atravessar o bloco, eu bati a mão no bolso e já não estava mais com o celular. Você nem percebeu na hora? Não percebi. Números do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais mostram que o furto de celulares aumenta e muito no período do carnaval. Em BH, o registro de ocorrências em 2019 foi 80% maior em março na comparação com fevereiro. Esse flagrante foi registrado no último final de semana durante a passagem de um bloco. O ladrão se aproxima rapidamente e leva o celular do motorista do carro que está preso no congestionamento. A polícia promete reforço na segurança nos dias de folia e pela primeira vez vai oferecer um serviço de bloqueio imediato de aparelhos furtados. Tão logo seja comunicado o fato criminal de roubo ou furto de celular, que esse aparelho seja bloqueado ou pelo número de identificação do aparelho, que nós chamamos de e-mail. Uma das orientações de segurança para os foliões é manter o celular dentro
dentro de acessórios como este, chamado de doleira. É uma espécie de pochete que pode ser usada dentro da bermuda ou da calça. Nesta loja de fantasias e adereços, a procura aumentou nos últimos dias. Essa mochila de pelúcia também é uma alternativa. O celular deve ser guardado na parte de trás. E ele foi criado para isso, né? Criaram ele para compor a fantasia e o celular está aqui dentro. Os seguros contra roubo e furto também são indicados. Tem operadora que oferece planos que custam entre R$ 3 e R$ 173 por mês, sem carência e sem contrato de fidelidade. Ou seja, a validade é imediata e é possível cancelar depois de 30 dias. O básico mesmo é realmente planejar-se para divertir. Você deve tomar o cuidado de guardar esses objetos para que eles não fiquem ostensivos. E vamos saber agora como fica o tempo neste final de semana de carnaval. A Gabriela de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. Esse fevereiro tem sido um dos mais chuvosos dos últimos anos em São Paulo, viu? E, gente, a chuva da madrugada foi forte também no litoral paulista, principalmente no litoral norte. A gente vê imagens aí, várias cidades amanheceram debaixo d'água. Ilhabela, as aulas foram suspensas, bloquinhos de rua foram cancelados e vários trechos aí da Rio Santos, entre Bertioga e São Sebastião, estão interditados ou parcialmente fechados por conta aí de queda de barreira. Quem for pegar a estrada em direção ao litoral norte, portanto, cuidado. E hoje à noite acontece o primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo. Pode ter chuva durante os desfiles. A boa notícia é que o temporal perde força agora. A tendência de uma chuva mais fraca, isolada aí nos próximos dias. Domingo, inclusive, a gente vai ter mais abertura aí de sol. O tempo fica mais aberto e seco e máxima de 24 graus. Vai dar para curtir aí o carnaval de rua. Agora a chuva forte avança em direção às outras áreas do sudeste do Brasil. Portanto, é alto risco de temporal entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente vai lá para a capital fluminense, no Rio de Janeiro, portanto, tem alerta para temporal, o tempo fica fechado nesse sábado, é chuva forte mesmo. No domingo, essa chuva perde força, ela acontece de forma mais isolada. A situação é muito preocupante em Belo Horizonte, porque a chuva não deve dar trégua, ela continua nos próximos dias, principalmente nesse sábado, com máxima de 29 graus, pode atrapalhar aí os foliões. Agora, no nordeste do Brasil, gente, o tempo abre mais nesse final de semana, a gente vai ter bastante sol em Salvador, para o pessoal curtir bem o carnaval. A chuva ainda segue mais concentrada aqui entre Maranhão e também Ceará. E pelo Brasil afora, a gente tem previsão de chuva. Essa chuva vai ser em forma de temporal entre Rio Branco, no Acre, Porto Velho, Rondônia e também em Cuiabá. Nada de chuva, tempo seco, firme, ensolarado o dia todo, desde o leste do Mato Grosso do Sul, pegando aqui boa parte do sul do Brasil. Em Porto Alegre, o dia vai ser de muito sol, mas a madrugada vai ser gelada, mínima de apenas 14 graus, à tarde chega aos 28 graus. Mesma coisa em Florianópolis, vai dar para pegar praia. E pelo resto do Brasil, as temperaturas seguem altas, aí na casa dos 30 graus. Eu fico por aqui, um ótimo carnaval para você. Até mais. Tchau, tchau. Um desabamento provocado pela forte chuva da noite de ontem causou a morte de um menino de 10 anos em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O pai da criança esteve hoje no IML para liberar o corpo. Ele estava trabalhando quando soube que a casa onde morava com a mulher e 3 filhos desabou. Foi um primo da minha mulher me buscar lá no serviço. Quando eu cheguei na cidade lá, que meu cunhado foi e me deu a notícia que era meu filho. Eu pedi várias vezes ajuda à prefeitura para me dar uma ajuda a tirar um barranco de terra de trás da minha casa e eles se negavam. Dizia que não podia fazer nada, que era terreno particular. A casa fica em uma área de difícil acesso no bairro Jardim São João, em Francisco Morato. Segundo testemunhas, Alexandre, de 10 anos, chegou a sair da residência com a mãe e as irmãs, mas voltou para buscar roupas para a família. Foi quando a terra deslizou da encosta atrás da casa e atingiu a laje do imóvel, que desabou. O menino foi soterrado. Vizinhos conseguiram fazer o resgate e Alexandre foi levado inconsciente para o hospital, mas não resistiu. Outras 2 casas desabaram no município. Equipes da Defesa Civil permanecem nas regiões afetadas para vistoriar as áreas de risco.
Voltamos a falar sobre o trânsito na saída do Carnaval no Rio de Janeiro. O movimento em direção à região dos Lagos é tranquilo, mas a rodoviária já tem até reforço no efetivo para atender a grande movimentação de passageiros. Tony Vendramini está lá na rodoviária do Rio com mais informações. Tony, boa noite. Oi Mariana, oi Boris, boa noite, bom carnaval para vocês e para todos que nos acompanham. Pois é, aqui na rodoviária do Rio, como vocês podem notar, tem muita gente, o movimento é grande, porém tranquilo, né? Como em toda véspera de carnaval, muita gente procurando os ônibus aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, mas os embarques acontecem sem muito tumulto. A rodoviária do Rio montou um esquema especial para esse carnaval e disponibilizou 5.000 ônibus extras entre hoje e o dia 2 de março. Cerca de 520 mil pessoas devem circular por aqui nesse período. Hoje é o dia de maior movimento, com cerca de 40 mil pessoas embarcando e mais de 28 mil deixando a cidade. O destino mais procurado pelos cariocas é a região dos Lagos, mas também a grande procura pelas cidades da região serrana e do Espírito Santo. Muita gente já deixou a cidade, tanto que mais cedo a travessia da Ponte Rio-Niterói atingiu o pico de 20 minutos e no momento é de 13 minutos, que é o tempo normal de travessia. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. E agora vamos voltar com Ed Polo a bordo do helicóptero da Rede TV para saber o movimento das estradas. Você sobrevoa que ponto agora, Ed Polo? Oi, Boris. Nesse momento, a gente está sobrevoando a Via Dutra, que apresenta um tráfego realmente intenso. Olha só, cerca de 900 mil veículos devem passar por aqui entre hoje e até quarta-feira de cinzas. A situação realmente é bastante complicada e lembrando, né, que no litoral norte, aqui é uma rodovia que liga Tamoios, e a Tamoios vai para o litoral norte. A situação é bastante complicada porque fortes chuvas atingiram cidades do litoral norte de São Paulo nesta sexta-feira. A cidade de São Sebastião foi a mais atingida, principalmente em Juqueí, Barra do Una, Baleia, Camburi, Boiçucanga, Paraqueçaba e Maresias. Nas últimas 24 horas, Boris e Mariana, caíram o equivalente a 200 milímetros de água, o previsto para quase todo o mês. Então, a situação é o seguinte: se você for viajar nesse momento, é preciso ter bastante paciência e a Polícia Rodoviária informa. Quem vai para essa região deve sair amanhã, porque a situação ainda é muito complicada na região. Boris, Mariana. O assédio é uma das principais queixas das mulheres no carnaval. Para tentar coibir esse tipo de comportamento, foi lançada uma campanha em todo o país para conscientizar a população. As informações de Caroline Fernandes, do Recife. Não é não, mas tem muito homem que usa a força para se aproveitar das mulheres, principalmente no carnaval. Contra esse tipo de abuso, o governo federal lançou a campanha Bebida Não é Desculpa, que vai circular em 22 estados. Tudo para tentar conscientizar a população da importância de respeitar. Aqui em Pernambuco, onde ocorre um dos maiores carnavais do Brasil, a rainha do rebolado, a musa dos memes, Gretchen, assume o comando da campanha de combate ao assédio sexual durante a folia. A gente não quer ser assediada, a gente quer ser protegida. E não tem coisa mais gostosa para uma mulher do que ser protegida por você, homem. Mulheres vítimas de violência podem denunciar o agressor pelo Disque 180. Paquerar pode, namorar pode, mas só pode fazer isso se a mulher quiser. O combate ao assédio é papel de todos, homens e mulheres. Isso aqui é só uma coisa que deveria acontecer cada vez mais para poder combater essa violência. Esse movimento é muito importante, a gente nunca deixar de falar sobre. O Ministério da Saúde informou hoje que os brasileiros repatriados da China que cumprem quarentena na base aérea de Anápolis poderão deixar o local antes do prazo de 18 dias. A pasta também mudou a metodologia utilizada para considerar um caso do novo coronavírus suspeito. No momento, apenas um caso está em análise no Brasil. Além da China, passageiros vindos do Japão, Coreias do Sul e Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja, que apresentarem sintomas compatíveis com os causados pelo novo coronavírus, serão considerados casos suspeitos. A justificativa do Ministério da Saúde para a mudança é de que a circulação do Covid-19 nesses países aumentou. Tem um conjunto de fatores, dentre eles um aumento do número de casos, a potencial comprovação de circulação de vírus
E, principalmente, são países que têm um fluxo com o Brasil maior, inclusive, do que a própria China. Apesar da nova metodologia, o Brasil tem apenas um caso suspeito em investigação no momento. E os brasileiros repatriados da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da doença, podem deixar a base aérea de Anápolis, em Goiás, antes do prazo de 18 dias. Se o resultado dos novos exames der negativo, como nos testes anteriores, o governo deve liberá-los. 58 pessoas, incluindo brasileiros, familiares e a equipe que participou da operação, cumprem quarentena desde que chegaram ao Brasil, no dia 9 de fevereiro. Os repatriados serão levados às cidades de origem em aviões da FAB ou em voos comerciais. Toda essa logística deve ser organizada pelo Ministério da Defesa a partir do momento que nós entregarmos para o Ministério da Defesa, dizendo, olha, do ponto de vista de saúde pública, eles estão liberados. Agora, o Ministério da Defesa vai montar a logística para entregar essas pessoas nos locais onde elas moram. A Petrobras e representantes dos petroleiros chegaram a um acordo para pôr fim à greve da categoria. A mediação foi feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. De Brasília, a repórter Renata Teodoro tem as informações. Renata, boa noite. Quais são os termos desse acordo? Oi, boa noite, Mariana, Boris, boa noite para você que está acompanhando a gente. Mariana, ficou acertado que apenas metade dos 20 dias parados será descontada dos salários. A outra parte vai ser compensada pelos trabalhadores nos próximos 6 meses. Ficou estabelecido também que não haverá punições por participação pacífica na greve. Os sindicatos também vão sugerir uma nova tabela de turnos que passará a valer após a aprovação da Petrobras. Em relação ao pagamento de multas por descumprimento de percentual mínimo de trabalhadores, a estatal vai reter R$ 2.400.000 em mensalidades associativas não repassadas. As negociações de hoje foram mediadas pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. E o magistrado, ele já marcou uma outra reunião para a próxima quinta-feira, quando será discutida as demissões em uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, no Paraná. O encerramento das atividades da subsidiária foi um dos motivos para o início da greve no dia 1º de fevereiro. E a gente vai ver agora o que é que o ministro Ives Gandra falou logo depois da reunião no TST. O acordo nosso foi no sentido de encerrar a greve, ou seja, a greve é um elemento, vamos dizer assim, é um elemento de guerra quando você não consegue sentar na mesa para negociar. A mesa de negociação é a diplomacia, a greve é a guerra. O que nós estabelecemos? Não há mais possibilidade de greve, não há mais margem para paralisação ou vamos dizer assim, ficar em conflito. O Ministério da Agricultura informou que os Estados Unidos vão voltar a comprar carne in natura do Brasil. A decisão vale a partir de hoje. A compra de carne in natura brasileira havia sido suspensa em 2017. No comunicado enviado ao Ministério da Agricultura, o órgão de inspeção alimentar dos Estados Unidos afirmou que os problemas sistemáticos que tornavam o produto brasileiro inelegível ou invendável foram corrigidos. Dia 21 de fevereiro é o dia da imigração italiana. A data comemora a chegada, em 1870, dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil. Dona Domênica entra na sala com uma comida típica da Calábria, onde nasceu. É feito com alho, óleo, orégano. É um pouquinho com carinho. de sal. É com carinho também. 65 anos se passaram desde que o seu Pepe desembarcou no Brasil em busca de um futuro melhor. Aqui nasceram 3 filhos e 7 netos do casal. E eles se sentem tão brasileiros como qualquer um. Que nem um nortista, né? Que a família dele está lá, ele mora aqui, é a mesma coisa. Giovanni Tino chegou em 1983 para passar o carnaval no Rio e ficou. Hoje ele tem uma cantina em Guarulhos, na Grande São Paulo. Olha um dos amigos aí na foto, Pelé.
com quem jogava pelada no fim de semana. Mas o que encantou esse napolitano foi a dimensão do nosso país. Como esse país é rico, como é possível que esse país é pobre? Não é possível. Um país como esse tem que comandar no mundo. E é aqui na Moca, que fica entre a região central e a zona leste de São Paulo, um bairro de tradição italiana, que o Museu da Imigração ajuda a contar um pouco dessa história dos imigrantes italianos. A antiga hospedaria recebeu imigrantes de 70 países. Italianos eram maioria. Chegaram antes mesmo do prédio ficar pronto. No pátio, onde hoje fica o jardim, eles negociavam com fazendeiros. Na avenida mais famosa de São Paulo, outro museu é parte da influência italiana. O MASP é obra projetada pela arquiteta Lina Bobardi. Também na Avenida Paulista, um imponente prédio do consulado recebe 500 pessoas por dia. Na cidade de São Paulo deve ter pelo menos 5 milhões de descendentes e no estado umas 3 vezes esse número. Isso já de por si dá a ideia de quanto o sangue italiano, a sangue italiana alimentou essa parte do Brasil. São Paulo é, com certeza, e até eu diria de longe, a cidade mais italiana do mundo. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, bom carnaval.